Queridos alunos, mais uma vez aqui com você, nesse momento agora do reta final para a Caixa Econômica Federal, eu quero fazer um bate-papo com você e eu quero fazer um resumão de conhecimentos bancários. Eu quero comentar com você, né, sobre os principais pontos abordados nesse concurso da Caixa Econômica Federal para este ano de 2014. Beleza? Hoje eu não vou escrever muito, né? Eu não vou usar muito slide, eu quero realmente bater um papo com você. Então eu quero começar falando para você das políticas de governo. Principais políticas de governo, que é a política monetária, que é a circulação da moeda, geralmente no curto prazo, ou seja, um prazo inferior a um ano, né? Essa política monetária ela é coordenada pelo Banco Central, que segue as orientações do Conselho Monetário Nacional. É uma política extremamente importante, porque a política monetária tem a ver com crédito. Existe uma outra política que é a política cambial, a política que tem a ver com a circulação da moeda estrangeira, onde o Bacen, né, ele, junto com os autorizados a operar no segmento, os bancos, as agências de turismo, né, os meios de hospedagem, os bancos de câmbio, eles estão autorizados, né, a fazer operações envolvendo moeda estrangeira. E nós temos também, queridos, né, uma outra política interessante dentro desse contexto, que é a política fiscal. Política fiscal tem a ver com tributação, política fiscal tem a ver com fisco, tem a ver com arrecadação e tem a ver com investimento. Tem a ver com arrecadação e tem a ver com gasto. Dentro dessas políticas todas que são importantes, né, depois a gente fala mais da política creditícia, política de crédito, né, compra e venda de papéis, né, uma coisa que acontece via mercado financeiro, via bolsa de valores, mas eu quero falar um pouquinho mais mesmo nesse contexto da política monetária. Porque dentro da política monetária, nós temos a circulação da moeda e uma coisa importante também, nós temos os bancos, que são supervisionados pelo Bacen, que atuam nessa política monetária. Agora, uma coisa interessante dentro da política monetária é que quando a gente tem muita moeda circulando no mercado, isso pode gerar inflação. Então, a política monetária também é uma forma, é uma maneira de se conter a inflação. Você que é jovenzinho, que talvez tenha 20 anos, 19, você não lembra da inflação, mas há mais de 20 anos no Brasil, nós tínhamos inflações a índices altíssimos. Até hiperinflação no Brasil já existiu. Então, conter a inflação também é importante. Então, a política monetária é importante para conter a inflação, a política monetária é importante para ter crédito, para circular moeda e assim sucessivamente. Ou seja, existe um trabalho feito pelo Banco Central, que é uma autarquia em regime especial, que é um trabalho mais de regulação desse segmento, sempre seguindo as normas e orientações do Conselho Monetário Nacional. Eu queria mostrar para você aí um esquema, e esse esquema que eu vou mostrar para você a partir desse momento, é um esquema que vai guiar o nosso trabalho aqui durante bastante tempo. Então, nesse momento agora, eu quero falar um pouquinho do Conselho Monetário Nacional, eu quero falar um pouquinho do Bacen, né? Veja que à sua esquerda aí você tem o Conselho Monetário Nacional, e o Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo máximo, tanto do Banco Central quanto da Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqueles operadores, as instituições que captam depósito à vista, demais instituições financeiras, outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros, bancos de câmbio, são supervisionados pelo Bacen. Ao passo que a Bolsa de Mercadoria Futura, a BMF e a Bolsa de Valores, em regra, BMF, Mercado Futuro e Bolsa de Valores e Mercado à Vista, são supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Então, desses dois segmentos aí, Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo máximo desses dois segmentos que você está vendo aí neste momento. Beleza? Fecha aqui em mim, meu filho. Muito bem, queridos alunos. Queridos, a gente sabe que o Conselho Monetário Nacional, ele é um conselho, é um órgão normativo e ele é que determina as políticas e diretrizes para o segmento, né, vamos dizer assim, bancário no Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele foi instituído, né, pela Lei 4595 de 31 de dezembro de 64, e eles é que vão determinar
como vai ser o funcionamento do sistema financeiro. Até porque o Sistema Financeiro Nacional é o órgão máximo o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. O ministro da Fazenda integra o Conselho Monetário Nacional e é aquele que preside o Conselho. E nós temos também, fazendo parte do Conselho, né, o ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central do Brasil. Essa autarquia em regime especial, que é uma entidade supervisora e segue as políticas e normas do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo máximo, tem uma série de atribuições. Dentre essas atribuições, nós temos a de adaptar o volume, né, dos meios de pagamento às reais necessidades da economia, a quantidade de moeda, a quantidade de meios de pagamento que vai ter na economia vai ser determinada de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional. A entidade que vai supervisionar esse trabalho é o Banco Central. Ele vai regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio da conta de pagamentos, quando a moeda valoriza demais, desvaloriza demais. Atualmente no Brasil, nós temos, pela política do Banco Central, uma intervenção discreta no mercado. Então, o Banco Central, com relação à moeda estrangeira, ele faz os leilões informais, quando há necessidade, por orientação do Conselho Monetário Nacional, e esses leilões informais têm a ver com compra e venda de moeda estrangeira. Então, o Bacen faz isso com seus dealers. O que é um dealer, professor? Dealers, olha só, dealers. Não repare no meu inglês, que meu inglês é fraco. Os dealers são aquelas instituições que, além de autorizadas a operar no segmento de câmbio, né, são escolhidas pelo Bacen para participarem dos famosos leilões informais. Quando o Bacen compra muita moeda estrangeira, ele retira moeda estrangeira de circulação. Significa dizer que, retirando a moeda estrangeira, tendência a moeda estrangeira valorizar e o real dar uma desvalorizada. Quando o Bacen vende moeda estrangeira, ele aumenta a oferta no mercado. Tendência a moeda estrangeira cair, real valorizar. Essas regulações que são feitas pelo Bacen, seguindo as normatizações do Conselho Monetário Nacional, são importantes, porque o equilíbrio de pagamentos, ele ocorre através disso. Se eu tenho um real muito valorizado e o dólar muito desvalorizado, para importação é maravilhoso, porque tudo fica mais barato. Se eu tenho o contrário, né, ou seja, um real muito desvalorizado e eu tenho um dólar muito valorizado, significa dizer, né, que para importar fica mais difícil. Então veja, importação e exportação tem a ver diretamente com a cotação da moeda. Real muito caro, dólar muito barato, fica bom para importar. Para exportar fica difícil. Porque se o real está valorizado demais, quem vai vender lá fora vai ter dificuldade, porque o nosso produto fica caro. Quando o dólar está muito alto e o real está muito barato, para exportar, maravilhoso, porque o nosso produto fica barato, só que para importar fica difícil. Por quê? Porque o produto importado fica muito caro. Ou seja, tem que ter um equilíbrio, um balanço. Quem é que normatiza isso? Conselho Monetário Nacional. Quem é que supervisiona e executa isso? Banco Central. Beleza?